Entrevista original com o padre Malak Martin sobre o terceiro segredo de Fátima sobre o último Papa. 13 de julho de 1998. Arte Bell, Malak Martin, transcrição. Entendo que você fez um voto de silêncio ou sigilo. Você leu o terceiro segredo? Foi compartilhado com você? Isso está correto? Sim, me foi permitido ler em uma manhã no começo de fevereiro de 1960. E é claro, antes de recebê-lo, fiz um juramento simples de sempre manter o segredo. Portanto, não consigo comunicar os detalhes, quero dizer, a verdadeira verborosidade e expressões. Se este terceiro segredo de Fátima fosse tornado público, poderia ser o choque que o público e que a igreja precisa? Poderia ser. Essa é uma razão pela qual não é publicado, porque afundou-se em um limbo, do qual não sairá fácil. Seria um choque. Não há dúvida sobre isso, porém afetaria as pessoas de maneiras diferentes. Algumas, ao saberem que este é autenticamente o terceiro segredo de Fátima, ficariam extremamente irritadas. Acredite, eu entendo, padre. Segue uma transcrição do que é possivelmente o terceiro segredo de Fátima, conforme lido por Arte Bell em 14 de maio de 1998, aos 34 minutos e 38 segundos no programa. E eu comecei com este preâmbulo. Tudo bem, não garanto que o seguinte seja autêntico. Eu não tenho nenhuma maneira de saber. Tudo que posso dizer é que parece real. Alega-se ser o terceiro segredo de Fátima. Você decide por si mesmo. Aqui vamos nós. Um grande flagelo cairá sobre a humanidade. Em nenhum lugar do mundo haverá ordem, Satanás governará os lugares mais altos, determinando o caminho das coisas. Ele conseguirá seduzir os espíritos dos grandes cientistas que inventam armas com os quais será possível destruir uma grande parte da humanidade, em poucos minutos. Satanás terá seu poder. Os poderosos que comandam o povo os incitarão a produzir enormes quantidades de armas. Deus punirá o homem mais completamente do que com o dilúvio. Chegará o tempo de todos os tempos e o fim de todos os fins. Os grandes e poderosos perecerão junto com os pequenos e fracos. Mesmo para a igreja será o momento de sua maior provação. Os cardeais ficarão contra cardeais. Os bispos ficarão contra bispos. Satanás estará entre eles. E em Roma haverá mudanças. A igreja ficará escura e o mundo tremerá de terror. Uma grande guerra eclodirá na segunda metade do século XX. Fogo e fumaça cairão do céu. As águas dos oceanos se transformarão em vapor, e o vapor subirá e transbordará tudo. As águas do oceano se tornarão névoa. Milhões de pessoas morrerão de hora em hora. Quem permanecer vivo invejará os mortos. Em todo lugar que se olhar, haverá angústia e miséria e ruínas em todos os países. O tempo se aproxima. O abismo se amplia sem esperança. Os bons perecerão com os maus. O grande com o pequeno. Os príncipes da igreja com os fiéis. Os governantes com seus povos. Haverá morte em todos os lugares por causa dos erros cometidos por não crentes e seguidores loucos de Satanás, que então e somente então assumirão o controle sobre o mundo. Os últimos, aqueles que sobreviverem, sempre proclamarão a Deus e a sua glória, e o servirão como antes do mundo estar tão pervertido. É isso aí, padre Martin? Sim, Arte. Algum comentário sobre isso? Eu ouvi isso e suponho que a resposta comedida que devo dar a ela seja esta, em duas partes, realmente duas declarações. Não é o texto que me foi dado para ler em 1960. Existem elementos neste que pertencem ao texto. Então, em outras palavras, eu estou tentando ter o máximo de cuidado possível. Em outras palavras, você está sugerindo que isso não é exatamente o que você leu, mas há elementos no que você acabou de ouvir? Sim, existem elementos que pertencem ao terceiro segredo. Essa é a resposta mais comedida que eu poderia dar à sua pergunta. Ok, tudo bem. Eu não vou pedir para o senhor dizer mais. Mas, tendo em mente o que acabei de ler, o senhor considera o terceiro segredo tão traumático quanto o sugerido no que li ou mais? Ainda mais. Ainda mais? Ainda mais sim.
muito mais. Novamente, você sabe, Arte. Pisando com muito cuidado, o elemento central do terceiro segredo é horrível. E não está nesse texto. Não está no texto? Não, graças a Deus. Agora acho que devo perguntar isso. Eu entendo que o senhor fez um juramento, mas o senhor considera que o choque necessário para mudar as coisas pode ser muito sério? Pode ser que deva ser revelado? Na sua última frase, eu concordo plenamente. Deve ser revelado, mas aqui está a minha dificuldade, Arte. Eu sou um homenzinho pequeno. Não tenho autoridade pública para fazer isso. Não sei se essa será a vontade de Deus. E com isso, teria efeitos terríveis e muito mais do que os cristãos e muitos outros. Não posso tomar essa decisão. Você entende o que estou tentando dizer? Padre, de que maneira te mostraram o terceiro segredo? O cardeal que me mostrou isso esteve presente em uma reunião realizada pelo Papa João XXIII naquele ano, em 1960, para dizer, para um certo número de cardeais e prelados, o que ele considerava que deveria ser feito com o segredo. Mas João XXIII, o Papa João XXIII, o Papa em 1960, não achou que ele deveria publicar o segredo. Arruinaria as negociações com o curso de Nikita Khrushchev, o chefe de Estado russo. E ele também tinha uma visão diferente da vida, e 2 anos depois, abrindo o Concílio Vaticano II, ecoou de maneira muito sucinta e quase desdenhosa no meio de seu discurso, em 11 de outubro de 1962, em São Pedro, para a Assembleia de Bispos reunidos que tinham ido ao Concílio Vaticano II, e os visitantes, o lugar estava lotado. Na enorme basílica, ele ridicularizou com desdém que ele era contra o povo que ele chamou de profetas da desgraça. E não havia dúvida nenhuma em nossas mentes que ele estava falando dos 3 profetas de Fátima. Existem pessoas na igreja que minimizam o que está contido no terceiro segredo? Absolutamente. E há outros que não minimizam. Eles exageram. Eles exageram, portanto, sem minimizar ou exagerar. O Senhor está me dizendo que o que há no terceiro segredo é mais horrível do que acabei de ler. Ah, sim, é arte. Porque o que você acabou de ler, essencialmente, é o ataque de poderes naturais. Claro, Satanás está agindo, etc. entre os homens, mas, essencialmente, é como se a natureza se revoltasse contra a raça humana. É essencialmente, através de todas essas terríveis catástrofes, um castigo, e essa não é a essência do terceiro segredo de Fátima. Não é a parte assustadora. Ufa! Sim, isso surpreende a imaginação. Padre, qual o peso que o senhor dá a todas as revelações de Fátima? Considero que este é o evento principal da grande escalada da organização católica romana e o evento decisivo para o futuro próximo da Igreja no próximo milênio, o terceiro milênio. É o evento que define, e é por isso que os homens poderosos, mas eu quero dizer, veja arte, quando falamos de homens poderosos, a coisa incrível sobre esse ofício de Estado, as pessoas que praticam o ofício de Estado, como Casaroli, que acabou de morrer, ou o Papa João Paulo II, é que as pessoas sempre observam sobre a grande figura da história, como Napoleão, Hitler, Stalin. Eles tinham uma vontade de poder indestrutível, e eles poderiam se opor às vontades de milhares de pessoas e manter seu ponto de vista até certo ponto, até que caíssem, até que se tornassem tosqueadores, como dizemos na Inglaterra. E da mesma forma em Roma, há homens com grande vontade de poder. Eles estão em ofícios de Estado a vida toda. Eles estão envolvidos no macrogoverno, não apenas na religião, mas no futuro. Eles estão lá, em cima dos grandes, e eles não vão tocar isso com uma vara longa. De que maneira a Igreja tem papel no que muitos consideram um governo mundial, um ponto de controle mundial? 2 respostas a isso, Arte. Respostas muito breves. Uma é a resposta já escolhida pelos líderes, pelos gerentes, pelos prelados, pelo papado no final deste milênio.
e depois ao que às vezes se pensa que será a resposta de Deus. A resposta do presente momento é a seguinte: começando com João 23, e depois com o Papa Paulo VI, e agora com João Paulo II, a resposta é: vamos cooperar. Ele se juntou. Com Paulo VI, disse seu famoso discurso em dezembro de 1965: vamos cooperar com o homem para construir seu habitat. João Paulo II é um fervoroso defensor da tendência a um governo mundial por razões geopolíticas. Ele quer introduzir sua marca de cristianismo, é claro, e catolicismo, mas certamente é a favor dele um governo mundial. Quando ele se dirigiu às Nações Unidas, em sua última grande carta a eles, ele saudou: eu, João, bispo de Roma e um membro da humanidade. Agora isso já não era mais, digamos, Pio IX ou Pio X. Pio X diria no início deste século: eu sou o vigário de Jesus Cristo. Se você não ouvir minha voz, será condenado para sempre. Não participaremos de nenhum comportamento do governo, de nenhum plano do governo que não reconheça a realeza de Cristo. Isso está completamente ausente. Existe agora a política de cooperação com a formação da União Europeia, a cooperação com as Nações Unidas, e o Vaticano e a Igreja entraram na luta entre a Assembleia Geral das Nações Unidas e as organizações não governamentais. Então está bem encaminhado? Bem encaminhado. Essa é a resposta. E lembre-se, o Vaticano tem no topo do Vaticano, sobre o que varia o número, mais de 140 embaixadores das nações. É parte integrante e se construiu ao longo dos séculos de sua vida internacional. E tem embaixadores e representantes em mais de 90 países, incluindo a Rússia, incluindo Israel, e tem seu representante em Pequim. Ainda não com status diplomático, mas eles conseguirão isso. Mais uma vez, Padre Marty, referindo-se ao que li, que o senhor disse ter relevância parcial. O senhor imagina que a pessoa que escreveu isso esteve a par de alguma maneira com o texto original? Sim, certamente. Pelo menos de boca em boca, não pela leitura. Eu entendo. Tudo bem, aqui vamos nós. Quero ler rapidamente algumas coisas. Uma de um amigo da Austrália, padre, que diz: um padre jesuíta me contou mais sobre o terceiro segredo de Fátima anos atrás em Perth. Ele disse, entre outras coisas, que o último Papa estaria sob o controle de Satanás. O Papa João XXIII desmaiou, pensando que poderia ser ele. Fomos interrompidos antes que eu pudesse ouvir o resto. Algum comentário sobre isso? Sim, parece que eles estavam lendo ou sendo contado o texto do terceiro segredo. Oh, não! A entrevista do padre Malachi Martin foi traduzida, editada e finalizada exclusivamente pelos membros do trabalho Santa Tradição Católica, presente nas redes sociais. Buscamos manter a tradução o mais original possível para que nada fosse tirado do contexto explicado utilizado pelo padre Malachi Martin. A divulgação desta entrevista no Brasil é de caráter exclusivo do trabalho em defesa da fé católica no Brasil, Santa Tradição Católica. A divulgação desta entrevista é permitida, e qualquer edição de texto da mesma, após sua publicação, não é de nossa responsabilidade ou autorização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.